poder estar com os irmãos nesta noite, nos cultos de ensino da Palavra de Deus, para juntos meditarmos no livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, e quero mais uma vez expressar a minha gratidão a Deus por estar aqui na nossa igreja mãe, aqui em João Molevade, em poder rever os obreiros do Senhor, pastor Odilon, Deus abençoe, pastor Ivanildo. Ontem falei com a sua filha, fazendo inveja, que eu viria, se Deus quiser, eu o veria novamente, e ela, leva comigo, me leva junto, quer dizer, mas Deus abençoe aos demais obreiros, pastor Paulo Dias, pastor Antônio Braga, aos demais irmãos. Eu não quero errar falhando com o nome. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos estudando, meus queridos irmãos, acerca do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e eu quero convidar os irmãos para darmos sequência ao nosso estudo, capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, e disse ao pastor Cleibson do aperto em poder completar todo o panorama do livro do Apocalipse, por ser um livro tão complexo e cheio de detalhes a serem aprendidos, esclarecidos e compreendidos. Nessas últimas duas terças-feiras, falamos apenas do capítulo 1, falando toda a complexidade do porquê do livro do Apocalipse. Hoje vamos fazer uma síntese, um panorama mesmo, bem resumido do livro do Apocalipse. Capítulo 2, versículo de número 1. E eu quero convidar aos irmãos para lermos Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 1 apenas, e nós vamos dar sequência ao nosso estudo panorâmico do livro do Apocalipse, que não é um livro que deve ser temido pelos crentes. Ao contrário, o livro do Apocalipse, ele precisa ser lido pelo crente, pelo servo e serva do Senhor, pelo menos uma vez por ano, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. O livro do Apocalipse precisa ser um livro lido apenas pelos obreiros? Certamente que não. Apenas pelas irmãs do círculo de oração? Também não. O livro do Apocalipse precisa ser estudado pela criança que está no processo de letramento e alfabetização, até o irmão mais experiente da igreja. Se você é menor de 120 anos de idade, então você deve ler o livro do Apocalipse e estudá-lo, porque ele traz a maior mensagem de esperança para a igreja. E qual é a esperança? De estarmos para sempre com o Senhor nosso Deus. Então diz a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, aquele que tem diante de si, à sua frente, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos começar nesta noite uma síntese sobre as sete igrejas da Ásia Menor e, de maneira correspondente, também os 7 pastores das igrejas da Ásia Menor, que também são chamadas de as igrejas da Ásia Proconsular. Nós falamos na terça-feira passada, irmão Arley, não é isso mesmo? Não esqueci seu nome, brincadeira. Mas nós falamos na terça-feira passada que a Ásia Menor, ela também era sede, ou uma das sedes do Império Romano, também chamada de Ásia Proconsular. Por que proconsular? Porque nas 7 cidades que compunham a Ásia Menor, ou as 7 capitais da Ásia Menor, melhor dizendo, elas eram consideradas como subsedes, como embaixadas do Império Romano, e ali estavam as 7 principais igrejas
da Ásia, ou nós podemos chamar como eram conhecidas como as 7 principais comunidades cristãs da Ásia Menor. Veja, meus queridos irmãos, que o autor do livro do Apocalipse, nós já sabemos, é João, e entendemos também desde a terça-feira retrasada, que o livro histórico, ou o livro profético, melhor dizendo, do Novo Testamento, ele foi endereçado, ele foi escrito com alvo ou com um endereço preciso. E qual é o endereço preciso? As 7 igrejas da Ásia proconsular, ou chamada de Ásia Menor. E as 7 igrejas da Ásia são estas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Cada uma dessas 7 igrejas da Ásia proconsular, elas possuíam características muito específicas, elas possuíam peculiaridades muito específicas, e essas características, esses perfis de cada igreja, moldaram cada uma das 7 cartas que foram enviadas a elas. E elas foram endereçadas não diretamente para a igreja de cada localidade, mas as cartas foram endereçadas aos anjos da igreja. Por isso que nós lemos o versículo 1 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, que diz: isto diz a parte B, isto diz aquele que tem na sua mão, ou na sua destra, melhor dizendo, as 7 estrelas. Os pastores das igrejas da Ásia Menor, eles eram adjetivados, eles foram chamados pelos 2 substantivos. Eles eram chamados de estrelas, mas eles também eram chamados de anjos. E ainda hoje, em pleno século 21, nós adotamos o substantivo ou o nome anjo para referir-se ao líder da igreja, ao pastor responsável por uma determinada igreja. Então nós precisamos compreender que as 7 estrelas, elas representam os 7 pastores das igrejas da Ásia Menor. E interessante que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: esses anjos estão diante da destra. A destra fala de que eles estão diante do raio de alcance do olhar de Jesus. Isso significa que cada anjo da igreja, cada homem de Deus, que foi ungido e separado pelo Senhor para pastorear o rebanho de Deus, ele está sempre diante do Senhor e ao alcance dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja então que as cartas foram endereçadas aos pastores das igrejas da Ásia Menor. E também, meus queridos irmãos, há uma revelação de um mistério: aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso significa também que Jesus, ele anda no meio da sua igreja, mas ele anda no meio da sua igreja a ermo, sem objetivo, sem um propósito específico, de maneira alguma. Jesus, ele anda no meio da sua igreja para observar a igreja, para supervisionar a igreja, para conhecer a igreja, para observar as necessidades da igreja, para observar as qualidades da igreja e para observar também as deficiências da igreja. E quando nós fazemos uma análise textual e crítica das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, nós perceberemos o quê? Que Jesus conhece cada uma dessas igrejas, e as 7 cartas possuem uma frase ou uma expressão inicial dizendo: eu sei as tuas,
Eu sei as tuas obras. Veja, aqui nós vemos que nas 7 cartas iniciam-se com a apresentação, ou para quem foi a carta, ao anjo da igreja que está em o endereço, para quem foi endereçada a carta, para quem foi enviada a carta. Em segundo lugar, as cartas começam também com um parágrafo introdutório, dentro da introdução, dizendo: eu sei as tuas obras. Nós vemos claramente um dos 3 atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência do Senhor. E Jesus, quando Ele endereça, quando Ele encaminha as cartas para os anjos da igreja, para os pastores da igreja, na introdução, Ele revela a sua divindade, dizendo: eu sei as tuas obras. O que Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um. Se Deus é onisciente, eu também sou onisciente, e eu conheço a igreja, eu conheço as qualidades da igreja, e eu conheço aquilo que precisa ser melhorado na igreja, e eu conheço aquilo que precisa ser aperfeiçoado na igreja. Então, as 7 cartas possuem o endereço certo, possuem a qualidade, ou apresentam o atributo incomunicável de Jesus, que é a sua onisciência. Eu sei as tuas obras. Segundo lugar, as 7 cartas, aliás, das 7 cartas, 5 delas possuem advertências para a igreja, mas também as 7 cartas possuem elogios para as igrejas. E em quarto lugar, as 7 cartas possuem promessas para cada uma daquelas igrejas do Apocalipse. Então nós vamos ver que das 7 cartas, 5 possuem puxões de orelhas, advertências, juízos, conselhos. Das 7, 5 são aconselhadas, advertidas a mudar o comportamento, mas todas as 7 possuem elogios e possuem também promessas que foram feitas diretamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda hoje, em pleno século 21, Jesus anda no meio da sua igreja e Ele continua dizendo para a igreja, de maneira individual e coletiva: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu tenho advertências, eu tenho elogios, mas eu também tenho promessas para a igreja, e eu venho nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, para dizer de maneira individual e coletiva que nós temos promessas da parte do Senhor, nosso Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos conhecer um pouco das igrejas da Ásia Menor. Eu quero começar a falar sobre a igreja de Éfeso rapidamente. Quem era Éfeso? A cidade de Éfeso era a cidade mais rica da Ásia Menor. Ela era considerada a capital grega, ou a capital asiática do Império Romano. Éfeso, uma cidade extremamente rica. Éfeso era uma cidade multicultural, com os seus palácios, com os seus espaços de teatro, com os seus espaços para canto, para música, com espaços próprios para a prática da filosofia estoica, a filosofia de Platão, de Sócrates. Ali estava a escola chamada de a escola pré-socrática, o berço da filosofia, junto com Atenas na Grécia. Era uma cidade multicultural. Éfeso
Era uma cidade idólatra, porque ali naquela cidade estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era chamado de o templo da deusa Diana. E ali também era chamado de o templo da deusa Ártemis. Diana para Éfeso, Ártemis para os gregos. E ali havia uma idolatria tão grande, mas uma pequenina igreja estava naquele lugar. Aproximadamente, pastor Paulo Dias, cerca de 300 a 350 crentes estavam ali naquela cidade, chamada cidade de Éfeso, uma cidade pujante, uma cidade grande, de aproximadamente 250 mil habitantes, mas a igreja em si de Éfeso era uma comunidade muito pequena, mas era uma comunidade expressiva. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que amava a palavra de Deus, guardava a palavra de Deus, defendia a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus e amava a Deus com todas as suas forças. A igreja de Éfeso era uma igreja evangelizadora. É tanto que quando Jesus ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu sei as tuas obras, vírgula, eu conheço o teu trabalho, vírgula, eu conheço a tua paciência, vírgula, e ainda continua dizendo que não pode sofrer os maus. O que significa isso? A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava para o Senhor, evangelizava, pregava e defendia a palavra do Senhor. E como nós podemos provar isto? Aqui diz, e que não pode sofrer os maus. A igreja de Éfeso era uma igreja apologética. O que significa isso? Era uma igreja que defendia a sua fé e os dogmas cristãos, a doutrina cristã, com todas as suas forças e com todo o seu vigor. Esta era a igreja de Éfeso. Era uma igreja que colocava à prova, versículo de número 2, aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Era uma igreja que não tinha medo, receio de combater as heresias, os falsos ensinos e os falsos líderes que queriam impor a liderança e a autoridade que não fora constituída por Deus. Essa era a igreja de Éfeso. Uma igreja pujante, uma igreja vigorosa, uma igreja que amava a palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar nesta noite: quantos amam a palavra de Deus? Você ama a Bíblia? Éfeso era uma igreja que amava a palavra. Porém, aqui começa no versículo de número 4. Porém, tenho contra ti. Aqui começa a advertência contra a igreja de Éfeso: deixaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor, meus queridos irmãos? Você se lembra quando você era novo convertido, nova convertida? Como você era? Há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, como você era? Amanhã eu completo 30 anos que batizei nas águas, dia 27 de março de 1994. Eu aceitei a Jesus no dia 16 de fevereiro de 1994. Fui batizado com o Espírito Santo no dia 31 de julho de 1994. Mesmo criado no Evangelho, eu precisei aceitar a Jesus como meu Salvador. Mas a pergunta que se faz é: como está o teu amor por Deus? Como está o teu amor por Cristo? É o mesmo de 20, 30, 40, 50 anos atrás?
10 anos atrás? Você ama a Jesus na mesma intensidade? Você ama a palavra na mesma intensidade? Você ora na mesma intensidade? Você o adora na mesma intensidade? Você o louva na mesma intensidade? Você ainda tem prazer de estar na casa do Senhor na mesma intensidade? Você é renovado com o Espírito Santo na mesma intensidade? Você busca a glória de Deus na mesma intensidade? Você é cheio do Espírito na mesma intensidade? Estas são as perguntas que ficam para nós nesta noite. E aqui Jesus, ele traz uma advertência para a igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o primeiro amor, uma das características do primeiro amor é a admiração. O primeiro amor vai muito mais do que a rotina litúrgica de estar no templo. O primeiro amor fala de admiração. O primeiro amor fala de relacionamento com Deus. O primeiro amor fala de lealdade a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, ao Trino Deus. O primeiro amor fala de fidelidade a qualquer prova e a qualquer custo ao Senhor. Não importa o que você passe, você o ama. Não importa os desafios que se apresentam perante você, você o ama. Não importa as ofertas e propostas que são feitas a você, você o ama. Não importa o ambiente aonde você está, você declara publicamente, através do seu testemunho pessoal, que você o ama, que você o ama, que você o ama, você o ama, você o ama, você o ama. Estas são as características do primeiro amor. Ainda seguindo, meus queridos irmãos, versículo de número 5, aí vem o conselho: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. E aí vem o juízo, porque senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu o quê? O teu castiçal. Um dos símbolos do Espírito Santo, ou um dos objetos que simbolizam a pessoa do Espírito Santo, é a menorá ou o castiçal. E aqui vem um juízo de Cristo para a igreja de Éfeso, dizendo: se você não lembrar de onde você caiu, se você não se arrepender, eu virei a ti. Mas eu não virei a ti para te encher da minha presença, eu virei a ti para tirar de você o Espírito Santo. Você conhece um crente que a presença do Espírito Santo na vida dele já foi embora? Hein, irmã Eliane? A senhora já conheceu quantos que a senhora já viu por aí em sua caminhada cristã? Você olha para o semblante, mas não é a mesma pessoa mais. Foi-se. O castiçal foi retirado. O Espírito Santo foi retirado. É isso que acontece com o crente que se desvia dos caminhos do Senhor. Deus retira o seu espírito da vida daquela pessoa, porque o Espírito de Deus não pode comungar com a prática do pecado. Por isso, o Senhor diz: lembra-te pois de onde caístes. Segundo, arrependa-te. Terceiro, pratica as primeiras obras, porque senão o meu juízo virá. Eu tirarei de você o meu espírito. Isso é muito sério. Então esta era a igreja de Éfeso. Agora, qual é a promessa? A promessa é esta: que eles comeriam do fruto da árvore da vida. Capítulo 2, versículo de número 7. Ainda, de acordo com o versículo de número 6, tens, porém, isto,
que aborreces a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Veja, que era uma igreja que amava a palavra, mas que não mais admirava a presença do Senhor e desejava estar na presença do Senhor, admirando-o, adorando-o. Essa era a igreja de Éfeso. O que significa isso? A igreja de Éfeso, ela era uma igreja legalista. O que significa? Conhecia a palavra, mas não se relacionava com o Deus da palavra. Conhecia a palavra, era uma igreja apologética, que defendia a fé, que defendia os dogmas, que defendia os princípios cristãos, mas não tinha um relacionamento com Deus. Amava a palavra, mas não se relacionava com o Deus da palavra. E isso é muito sério, meus queridos irmãos. Nós estamos vivendo uma geração de crentes, muitos que conhecem a palavra, mas que precisam voltar ao primeiro amor para se relacionar com Deus da palavra. Então essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, meus queridos irmãos, não era uma igreja sofredora, mas a igreja de Éfeso, ela era uma igreja permissiva. O que significa isso? Ela permitia a presença de determinados pecados e comportamentos no meio dela. Por isso que Jesus disse para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Com o passar do tempo da nossa caminhada cristã, se não tomarmos o cuidado, nós passamos a ter um comportamento permissivo em relação ao pecado. Por isso que Jesus disse: lembra-te, 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 porque senão eu virei a ti e tirarei de ti, ou do meio de ti, o teu castiçal. A igreja de Esmirna, meus queridos irmãos, capítulo 2, versículo de número 8, diga ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve para ele, dizendo: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A palavra Esmirna significa igreja amarga. Esmirna significa igreja amarga. Esmirna significa igreja sofredora. A cidade de Esmirna, meus queridos irmãos, era a cidade mais bonita da Ásia Menor. Mais bonita do que Éfeso. Ela era chamada de a cidade perfume. Por quê? Porque nas ruas de Esmirna, pastor Antônio Braga, haviam rosas, flores que faziam que exalaram perfume pelas ruas, pelas vias públicas de Esmirna. As ruas de Esmirna eram de mármore branco, as casas de mármore. Era a cidade mais bonita. Ela era também chamada de a cidade sol, por causa do brilho, do reflexo do sol nos mármores das casas de Esmirna. Porém, ali estava uma pequenina igreja, sofredora. Em um único dia, pastor Carlinhos, 1.400 crentes foram mortos na cidade de Esmirna. Em um único dia, em um outro dia subsequente, mais 400 crentes foram mortos em vias públicas da cidade de Esmirna. Por isso que Esmirna é chamada de cidade amarga. Ela era a cidade do sol, pastor Odilon. Era a cidade perfume, mas Esmirna significa aquela que foi esmagada, aquela que foi ferida, amarga, sofredora. Era uma igreja sofredora. E Jesus disse para aquela igreja, versículo 9: eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. E na nossa tradução Almeida, a nossa tradução corrigida, revista e corrigida, diz: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo de número 10: nada temas das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí vem o consolo de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. O que significa isso? A igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora, porque naquela cidade havia um templo de adoração a Zeus, deus da mitologia grega, Afrodite, Cibele, Apolo, e havia o templo de adoração ao imperador romano, e ali era proibido que adorasse a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E na cidade de Esmirna era proibido pronunciar o nome de Jesus. Quem negasse adorar ao imperador romano era caluniado, preso, tinha os seus bens confiscados e eram obrigados a viver em extrema pobreza. Por isso que Jesus olha para a igreja que está em Esmirna e diz para aquela igreja: eu conheço a sua tribulação, eu conheço que você é pobre. Por quê? Porque na igreja de Esmirna, os parentes, quando descobriam a família, quando descobriam que um dos parentes eram crentes, ou era crente, o que eles faziam? Eles denunciavam a fé cristã daquele parente, e os bens deles eram confiscados, casas, bens, produtos agrícolas, tudo que eles tinham eram confiscados para o Império Romano, e eles então ficavam em extrema pobreza, a ponto de mendigarem nas ruas de Esmirna. Por isso que Jesus disse: eu conheço as tuas obras, eu sei a tua tribulação, e entre parênteses dizendo: mas tu és rico. Você pode ser pobre na terra, Esmirna, mas diante de mim no céu você é rica. Porque eles eram fiéis ao Senhor. E a pergunta que eu faço para nós, para a nossa reflexão: se passarmos por uma situação desta, permaneceremos fiéis ao Senhor? Se tirarem o teu emprego, se tirarem a tua casa, se tirarem o teu automóvel, se te colocarem à beira da rua, mendigando, pedindo esmolas, você ainda permanecerá fiel ao Senhor? Por que estou perguntando isso? Porque nós estamos vivendo um cristianismo chamado de cristianismo por conveniência. Eu sirvo a Jesus enquanto Ele me abençoa. Mas nessa noite, que tenhamos e tomemos como exemplo a igreja de Esmirna. Eu sei a tua tribulação, você pode ser pobre, mas diante de mim você é rica. E aqui diz ainda: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O que significa isso? Significa que entre a igreja de Esmirna surgiam falsos judeus que denunciavam a fé dos cristãos para as autoridades romanas. E ainda continua dizendo: nada temas das coisas que há de passar, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E que tribulação é essa? Uma sentença do Império Romano, que em um único dia matou 1.400 crentes, e no sábado subsequente, mais 400 crentes foram mortos na cidade de Esmirna. Mas Jesus deu um conselho para aquela igreja, dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Somos fiéis, meus queridos irmãos, até a morte, até a morte, até a morte, até a morte. Até a morte, você é fiel ao Senhor até a morte. Mas, presbítero Paulo, você está perguntando isso num culto de ensino? Meus irmãos,
Jesus disse: quando eu vier à terra, quando eu vier novamente, acharei fé na terra? Essa palavra fé, ela diz respeito à fidelidade. E aqui vem a promessa: ao que vencer, ou o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quando nós lermos Apocalipse capítulo de número 21, veremos que haverá uma segunda ressurreição, para que todos se apresentem diante do trono branco, e ali serão abertos os livros, e haverá o maior julgamento da história da humanidade. E a Bíblia diz que o inferno, o Satanás e seus demônios serão lançados no lago que arde em fogo e em enxofre, e diz lá, vírgula, que é a segunda morte. Então a promessa de Jesus é: igreja de Esmirna, não preocupem-se, porque naquele dia, no último dia da história da humanidade, vocês não serão julgados para morrerem novamente, mas vocês estarão comigo nas nuvens dos céus, ao lado do trono branco de meu Pai, e junto de mim, e vocês estarão juntos de mim como testemunha do juízo final e a vitória final da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Jesus está prometendo para a igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Pérgamo. Pérgamo, a igreja de Pérgamo, também conhecida por ser a igreja a cidade de Pérgamo era chamada de a cidade da imoralidade. A cidade de Pérgamo era uma das cidades mais importantes para o Império Romano. E era uma cidade, meus queridos irmãos, que nós poderíamos chamá-la de a Brasília da Ásia Menor. Por quê? A cidade de Pérgamo era uma cidade de onde saíam as leis e o conhecimento para toda a Ásia Menor. Na cidade de Pérgamo havia uma biblioteca em que se tinha aproximadamente 200.000 exemplares de livros. Pérgamo, a cidade multicultural, de onde saíam as leis e o conhecimento da Ásia Menor. Mas ali também era adorado o imperador romano. Mas ali tinha uma igreja. E na cidade de Pérgamo, Jesus disse para ela assim: eu sei as tuas obras. Versículo 13: onde habitas, vírgula, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás o quê? Habita. Veja, meus queridos irmãos, Jesus ele diz para a igreja: eu sei as tuas obras, vírgula, eu sei aonde vocês estão, aonde vocês habitam, vírgula, e eu sei que aonde vocês habitam está o trono de Satanás. Isto fala exatamente da característica da cidade de Pérgamo. Ali naquela biblioteca de 200.000 exemplares de livros, ali se faziam, se produziam todos os tipos de conhecimentos que eram anticristo, ante a fé cristã, meus queridos irmãos. Por isso que Jesus disse: eu sei que vocês habitam aonde está o trono de Satanás. Mas porém, Jesus continua dizendo assim: retens o meu nome, eu sei que vocês não têm vergonha de mim. Segundo lugar, eu sei que vocês não negaram a fé. Terceiro, eu sei
que vocês viram Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. Imagina, meus queridos irmãos, Antipas, ele era líder da igreja que estava na cidade de Pérgamo, e o Império Romano sentenciou Antipas à morte, mas como? Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e ele foi cozinhado vivo naquele lugar, e conta-se a história que enquanto Antipas morria, era possível ouvir os gritos dele dentro daquele touro, daquele boi de zimbro, de cobre, melhor dizendo, mas enquanto ele estava sendo cozinhado vivo, ele gritava louvores, palavras de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E olha que interessante que Jesus disse para aquela igreja: Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas no versículo de número 14, vem, meus queridos irmãos, o juízo de Cristo para a igreja que estava em Pérgamo. Qual era o problema da igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, de acordo com o versículo de número 14, diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Qual era o problema da igreja de Pérgamo? Ela era uma igreja que tolerava a cultura pagã e a idolatria. O que significa isso? Era permitido que crentes adorassem a Jesus, mas também adorassem a César, mas também adorassem os deuses da mitologia grega. Veja, meus queridos irmãos, a igreja de Pérgamo permitia cultos que eram a Deus, a Cristo, e cultos que eram também a mitologia grega. E em segundo lugar, pecados sexuais eram comuns na igreja de Pérgamo. E hoje, meus queridos irmãos, eu quero, com muito respeito ao nosso pastor presidente, mas apenas citar os pecados de Pérgamo, parecem ser parecidos com os pecados de hoje. Em muitos lugares, eu não digo aqui, digo com muito temor de Deus e respeito a liderança da nossa igreja, há muitos lugares por aí que pecados de natureza sexual já não são mais pecados, são pequenos deslizes, pequenas falhas. E hoje a palavra pecado, ela tem sido de uma maneira, ela perdeu o seu sentido. Hoje pecado não é pecado mais. Pecado é um deslize. Eu deslizei aqui. É apenas um relacionamento extraconjugal. Não é. É um pecado de assistir conteúdos inapropriados. Isso é um deslize. E nós estamos vendo por aí afora, em muitos lugares, o mesmo pecado que era cometido no meio da igreja de Pérgamo. Hoje, meus queridos irmãos, está comum. Casa, descasa de novo, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Já está no segundo, terceiro, quarto casamento, e glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. Jesus só quer o coração. Os mesmos pecados praticados por Pérgamo são os mesmos pecados da igreja que está no limiar do arrebatamento, aguardando a Jesus. Em muitos lugares por aí, o pecado simplesmente se tornou um pequeno deslize, mas Jesus disse para a igreja que está em Pérgamo, dizendo: arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus estava dizendo: arrependa-te, porque virá juízo sobre vocês.
Arrependa-te, muda de atitude, porque o meu juízo está vindo como uma espada contra vocês. Essa é a igreja de Pérgamo. Igreja de Tiatira, meus queridos irmãos. Tiatira era a igreja mais amorosa que havia na Ásia Menor. Ela é chamada de a igreja amorosa. Ela é chamada de a igreja paciente. Ela é chamada de a igreja cheia de fé e de boas obras. Porém, havia um problema na igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, olha que interessante, versículo 19, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus estava dizendo, eu conheço as tuas obras. É uma igreja onde existe amor, é uma igreja que trabalha para mim, que evangeliza, que prega, discipula, faz missões. Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja cheia de fé, era uma igreja paciente. Olha que interessante, pastor Antônio Braga, era uma igreja que as suas últimas obras eram maior do que as primeiras. Era uma igreja produtiva, era uma igreja próspera, era uma igreja rica, mas tinha problema. Qual era o problema da igreja de Tiatira? Era uma igreja liberal, tolerante, liberal. Jesus é amor, Ele só quer o coração, não importa o que você faz, mas fica de bem aqui com a gente. Essa era a igreja de Tiatira, pastor Odilon, liberal, tolerante ao pecado. O problema dela não era perseguição, a igreja de Tiatira não sofria perseguição nenhuma, pastor Ivanildo, nenhuma, mas era uma igreja onde o pecado se assentava no banco, cantava com os crentes, participava da liturgia do culto, tudo normal, tudo liberal. Jesus só quer o coração, e está de bom tamanho, venha como está e fique como está, porque Jesus é amor, e o amor de Deus transcende qualquer pecado, qualquer problema, qualquer tipo de comportamento. Ele te ama do jeito que você é, fica aqui do jeito que você está. Esta era a igreja de Tiatira. Não havia lutas, o diabo não tentava destruir a igreja, mas ele se assentava no culto, no meio da igreja, junto com a igreja, porque o pecado reinava sobre a igreja de Tiatira. Meus irmãos, que coisa! Deus nos guarde disto, Deus nos livre disso, meus queridos irmãos. Dando sequência, mas havia um problema naquela igreja. Qual era o problema daquela igreja, além do pecado de Tiatira? Havia uma mulher, de acordo com o texto sagrado, que ela era chamada de Jezabel. Havia ali uma mulher, uma falsa profetisa, que induzia os crentes à prostituição, a adultério, idolatria, consumo de comidas oferecidas a ídolos. E para a igreja de Tiatira, Jesus deu o mais duro de todos os juízos, dizendo: ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu vou matar vocês, eu vou ferir os teus filhos, e todas as igrejas vão saber que eu sou o Cristo, e que ando no meio de vós e mato. Então, para a igreja de Tiatira, Jesus deu o mais duro juízo contra aquela igreja. Sardes, que igreja era essa? Sardes, nós podemos chamar de a igreja morta da Ásia Menor. Versículo de número 1, parte B. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives, mas está o quê? Mas está o quê?
Você já viu crente morto? Dá glória aí, irmão. Não dá glória. Adora a Deus, irmão. Não adora. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Mas Jesus disse para ela: sê vigilante, confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Meus queridos irmãos, a igreja de Sardes era uma igreja morta, mas no meio daquela igreja havia remanescentes que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes com pecado, que não se contaminaram com o mundo, mas que eram cheias do Espírito Santo de Deus, e estas andarão com Deus, com Cristo, e andarão de branco, porque são dignas de estarem com Cristo. Mesmo que a igreja pareça muitas vezes que está inerte, mas no meio da igreja sempre haverá o remanescente de Deus, que permanece fiel ao Senhor e que não se contaminaram com este mundo. E eu creio nesta noite que nós estamos diante de uma igreja remanescente, que não se contaminou com o mundo, que está de vestes brancas, que andarão com Cristo na glória e estão aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus! Nós somos o remanescente de Deus nessa terra. Veja que a igreja de Sardes é um exemplo de uma igreja morta, mas que no meio desta igreja existem remanescentes. E qual é a promessa para esta igreja? Igreja de Sardes: eu darei para vocês vestes brancas. Igreja de Sardes, o nome de vocês estará no livro da vida. Igreja de Sardes, o nome de vocês estará perante o meu Pai e perante os anjos. Jesus estava dizendo para aquela igreja: os anjos saberão que vocês são fiéis a mim, o Pai saberá que vocês são fiéis a mim, e no livro da vida o nome de vocês estará lá. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Na multiplicação do pecado, continue fiel, minha irmã, continue fiel, meu irmão. Amados obreiros do Senhor, que permaneçamos fiéis ao Senhor, porque o nosso nome está escrito lá, as nossas vestes são brancas diante do Senhor, e os nossos nomes são mencionados perante o trono de Deus, e perante os exércitos de Deus lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja de Filadélfia é a segunda igreja que não recebe nenhum juízo, não é chamada atenção. Filadélfia, o Senhor disse: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti, capítulo 3, versículo 8, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Olha que interessante, a palavra Filadélfia, eu já estou indo para a conclusão, significa amor fraternal. Era uma igreja onde os crentes, pastor, já ia chamar o pastor Carlinhos de pastor Francisco, pastor Carlinhos, é a convivência. Era uma igreja onde não tinha murmurador, não. Ninguém falava mal de ninguém. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Era uma igreja onde os crentes se amavam, pastor Paulo Dias. Os crentes tinham prazer de estar juntos. E diante desta igreja, Jesus se revela dizendo: isto que diz, o que é santo, o que é verdadeiro, aleluia, o que tem a chave de Davi,
E para esta igreja, eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Para esta igreja, eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Para vocês, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. A igreja de Filadélfia era uma igreja que se amava, e por causa disso, a porta do céu sempre estava aberta para aquela igreja. E eu quero parafrasear, fazendo uma exegese desse texto, dizendo: para aquela igreja, a porta do batismo no Espírito Santo sempre estava aberta. Para aquela igreja, a porta da cura divina estava sempre aberta. Para aquela igreja, a porta da prosperidade estava sempre aberta. Para aquela igreja, a porta do avivamento estava sempre aberta. Para aquela igreja, a porta do milagre estava sempre aberta. Ele é o Senhor que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ei, Rabachandaramai, Alamas. E Jesus disse para aquela igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, versículo 10, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo. Esta terminologia, e eu concluo aqui: a hora da tentação diz respeito à grande tribulação que há de vir sobre o mundo. A nossa teologia pentecostal, a nossa doutrina pentecostal nos ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. E existem teólogos tentando entrar no meio assembleiano, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas isso é uma mentira de Satanás. Para a igreja do amor fraternal, Jesus deu a promessa dizendo: eu guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. O que significa isso? No abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com Cristo. Ainda diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Escreverei sobre o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. Veja, meus queridos irmãos, a palavra coluna fala de firmeza, de algo que sustenta uma estrutura. O que significa isso? Para aqueles que são como a igreja de Filadélfia, o seu lugar no céu já está preparado, já está pronto, já está garantido. E a última igreja, a igreja de Laodiceia. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite queremos ser como a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Versículo 15 do capítulo 3. Tomaras que foras frio ou quente, mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso fala, meus queridos irmãos, da dualidade que muitos crentes vivem. O que significa isso? Eu tenho um comportamento na igreja, mas eu tenho um comportamento fora da igreja, outro comportamento fora da igreja. Eu não sou quente, mas também não sou frio. Ou seja, eu não sou nem todo mundano, mas nem sou de todo crente. Eu sou meio crente e meio mundo, meio crente e meio mundo, meio frio, meio quente, meio frio, meio crente. Eu sou morno. Ou seja, eu sou crente flex, bicombustível. Dependendo do ambiente, eu vou me adaptando. Mas para quem age assim, Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você não vai ter mais parte comigo.
E aqui continua dizendo, meus queridos irmãos, aquela igreja dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia era uma igreja encantada pela riqueza deste mundo, era uma igreja encantada pela cultura deste mundo, era uma igreja encantada pela sabedoria pagã deste mundo. E eu quero abrir um parêntese, e eu preciso concluir mesmo, senão o pastor puxa meu paletó, que a igreja de Laodiceia, ela nos faz lembrar, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo um perigo teológico e doutrinário muito grande para a nossa querida Assembleia de Deus. E qual é o perigo? É o perigo das novas teologias que estão sendo introduzidas no nosso meio de maneira muito sutil. A teologia da hipergraça. Pecado não é pecado, pecado é um deslize, e Jesus perdoa, e isso não muda a sua relação com Cristo. Segundo, a teologia coach que está entrando nas igrejas hoje. A igreja de Éfeso era uma igreja encantada com a riqueza. Hoje nós temos coaches ensinando a riqueza à luz da palavra, não é prosperidade, ensinando riqueza à luz da palavra. Segundo, a cultura deste mundo. Terceiro, a sabedoria pagã. Estão substituindo a autoridade da palavra de Deus pela cultura do autodesenvolvimento pessoal. E a igreja está se tornando morna, porque tudo depende de jargões, de palavras de expressão forte para tentar avivar a igreja. Mas o que aviva a igreja, irmãos, é isso aqui, ó. O que transforma é isso aqui, ó. O que liberta é a palavra. O que aviva é a palavra. O que renova é a palavra. O que transforma é a palavra. O que cura é a palavra. O segredo do batismo no Espírito Santo está aqui. O segredo da renovação espiritual está aqui. O segredo de morarmos no céu está aqui. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A igreja não precisa se encantar com riqueza, com cultura deste mundo, com sabedoria pagã. Nós temos que nos encantar com a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, queremos concluir o panorama das igrejas da Ásia Menor. Ainda tem muito para falar sobre as 7 taças, as 7 trombetas, a queda da Babilônia, os 4 cavaleiros do Apocalipse, também o anticristo, a mulher do capítulo 12, a mulher vestida como sol, grávida, o dragão que emerge do mar, o anticristo, capítulo de número 13, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém, e também os conselhos finais do capítulo 22 de Apocalipse. Tem muita coisa para falar, mas permitindo Deus, voltaremos em nome de Jesus. E quero aproveitar e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, quero agradecer pela oportunidade. O senhor quer que segue abril? Vamos seguir em abril também, meus irmãos. Pastor, muito obrigado. Tem muita coisa para falar. Apocalipse é uma fonte inesgotável de consolo e esperança para a igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e devolvo o microfone ao pastor.